Boa noite a todos. O assunto dessa noite é a perda parcial da identidade do movimento religioso no Brasil. Movimento esse que teve início na segunda década do século XX e que conseguiu se projetar nas mais variadas áreas da sociedade brasileira. E através da história, tentando compreender um pouco melhor quais foram as alterações de tal movimento. A perda parcial da identidade do movimento religioso no Brasil. Para ser efetuado tal raciocínio, foram determinantes ferramentas de ordem histórica de seu surgimento, suas mudanças que ocorreram nas décadas seguintes, das mais variadas denominações, bem como seus fundadores e suas respectivas interpretações, a fim de compreender melhor que fatores desencadearam uma mudança profunda no mesmo, dentro de suas instituições e refletidas de forma direta na sociedade. Tal raciocínio em si é imparcial e não generaliza qualquer parte que seja. As instituições de cunho religiosas no Brasil, suas acentuadas mudanças internas, refletidas na sociedade, emergiram sobre as mais variadas interpretações, as tais denominações, e com elas uma grande quantidade de dogmas, celebrações e liturgias, dos quais todos gozam de um mesmo núcleo escriturístico. Porém, em grande parte, os intérpretes tendem a atrair os autores, quer por má fé ou por um insípido esclarecimento. Desta forma, subtraem em suas celebrações a essência de Deus como última instância de sua gratuidade pelo homem e seu acentuado individualismo. A partir deste ponto, um conflito se estabelece entre elas de grandes proporções. Tal ação tem como disputa maior os indivíduos e o que eles têm a oferecer. A soma de tal contingente efetuará a maior projeção das mesmas nas mais variadas áreas. Por ordem de divergências, a qual em muitos casos não são de teor teológico ou doutrinário, indivíduos que se valem de um certo grau de influência sobre boa parcela dos chamados membros, subtraem tal contingente consigo, constituindo assim uma nova denominação, trazendo mudanças em suas liturgias, ainda que superficiais. Tais fragmentações, descoordenadas, refletiram no intenso surgimento de médias e pequenas instituições e, consequentemente, as mais variadas celebrações. Alguns propagadores tornaram-se exímios em oratórias e, com o fim de não perder o seu maior patrimônio, as pessoas efetuam mensagens que refletem com prioridade o bem-estar, e mesmo que o tal seja superficial e, por conta disto, viciante. Muito se assemelhando a palestras motivacionais, trazendo uma ideia apática de felicidade na sua gratuidade, não como consequência de ações éticas. Por meio destas, são realizados rituais dos mais diversificados, efetuados por indivíduos, muitas vezes, alienados em si próprio, o qual promovem os mais variados espetáculos, com uma certa áurea de misticismo subterrâneo, o qual, se pouco, nada agrega na conduta dos indivíduos. Ações como estas são absorvidas pelos espectadores, o qual por algumas horas gozam de uma certa euforia, porém logo se extingue. E por conta disto, traz os mesmos uma necessidade constante de frequência. Para tal celebração ou liturgia, um estranho misticismo de aderência
de culturas ou dogmas de cunho romanista, espírita ou adesão a artefatos, bem como vestimentas de cunho judaico. Para que tais ordens venham a se projetarem, se fazem necessário um relativo número de pessoas e necessidades em comum. Logo, para efetiva manutenção, instrumentos de arrecadação são efetuados e foram aperfeiçoados. Seus adeptos efetuam uma porcentagem pré-fixada de seus rendimentos mensais, ofertas na sua forma alçada, que podem ou não exceder aquilo que já fora pré-fixado. Aderir a toda sorte de campanhas que são intermináveis. Filiar-se ou associar-se. Aquisição de material gráfico, bem como outros. Compra de artefatos que remetem uma certa áurea de espiritualidade, se semelhando às relíquias na Idade Média. Efetuam-se desta forma e de outras as mais diversificadas arrecadações. É na soma das tais que dão plenas condições de efetuar investimentos nas mais variadas áreas, quer por meio de ordem televisionada, rádio, material gráfico e outros, bem como a construção de templos suntuosos, que trazem uma certa ideia de um narcisismo de seus idealizadores. Tais ações têm como sustentáculo um grande número de contingentes. Ação esta que, por si só, reflete na forma concreta, na contemplação de seus propagadores, pela aquisição de bens que vão muito aquém de suas necessidades, no efeito de extravagância, no máximo bem-estar contemplado, do pleno gozo dos recursos, do poder e da influência. Tal realidade, do máximo benefício para si, expõe um abismo entre propagadores e seus adeptos, no qual traz, no mínimo, um questionamento: se existe um elo de empatia por eles. E se o tal é inexistente, sendo apenas efetuado na sua forma de verbalização emocional, trata-se então de um mercantilismo religioso. Logo, o conceito de ética, por si só, na prática, torna-se irrelevante, desde que seus objetivos sejam efetuados pela aquisição, e seja ela de qual ordem for, se valem de todos os meios para chegarem aos fins, pois os tais tiveram a percepção de que as pessoas, muito mais individualistas, arcam com uma solidão mais aguda, consequentemente vulneráveis e menos incapazes de confrontar com seus próprios problemas, e na sua forma equivocada, lançam eles a uma essência superior. Tais ações bem efetuadas administrativamente foram de forma direta contempladas por muitos, o qual na forma de equívoco, engodados por suas próprias pretensões, saem de suas respectivas denominações com o propósito de fundar uma nova ordem, quer de médio, pequeno porte. Grandes quantidades dessas surgem em locais de maior carência, as quais se multiplicaram, e com isto os mais diversificados ritos, dogmas e oratórias. Apesar da grande quantidade, agregam às suas comunidades muito pouco, pois por meio da observação, aonde elas se instalam, a conduta comportamental dos indivíduos, e seja ela de qual ordem for, não se altera, demonstrando que seu raio de ação sobre a sua comunidade, se não é nulo, é pouco existente, as quais se tornaram ordens religiosas de subsistência e familiares. Se existe tal ausência de ética pela valorização dos bens perecíveis e limitados, reflete de forma direta ao corpo de membros, aos indivíduos que na nova ordem, com os mesmos valores, e na sua forma irremediável,
é absorvido pela sociedade secular, que ao contemplar, quer na extravagância de bens, no poder, na influência, nas ações que não refletem os rudimentos da ética cristã e nas mais variadas ordens religiosas que emergem a cada dia, por tais ações e consequências, trazem a ideia de uma banalização ou um alto teor de descaso por tal movimento religioso junto à sociedade local. Eu sou Timóteo. Uma boa noite.